Então, dando início a essa segunda parte, nós vamos ver aí a importância da polícia. Eu vejo sempre assim que eu escutei dos mais antigos, e também como eu sou, já faço parte dessa instituição já desde nascimento, mesmo como filho de um militar, e também estudei no colégio da polícia. E essa frase que está na primeira parte aí, da importância da polícia, realmente é isso que deve acontecer, né? Que a importância da polícia deve ser resumida nessa seguinte frase aí: os governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna. A gente escutava muito dizer quando era mais jovem, né, de que a polícia é uma viúva, né? Porque muitas vezes as pessoas querem chegar e querem mandar, querem fazer da sua forma, mas a gente entender que nós, como gestores públicos, que nós fazemos não para nós, mas para a sociedade, para as pessoas, e que nossas ações não devem ser pessoais. Até porque a administração pública tem entre seus princípios, né, a impessoalidade. E nós sabemos que devemos fazer realmente, não com interesses outros de ser promovido, de ser elogiado, passar na mídia. Não, fazer uma ferramenta que possa levar nosso trabalho a outro nível, a outro patamar, certo? Também citamos essa outra frase aí, como uma organização destinada a prevenir e reprimir delitos, garantindo assim o poder, a ordem pública, a liberdade e a segurança individual. Então nós somos exatamente essa organização capaz de prevenir e reprimir delitos, né? Para exatamente chegar ao nosso objetivo, que é a ordem pública, que nós temos aí na Carta Magna, né, esse objetivo bem claro. E hoje a gente faz a repressão muito bem, mas a prevenção, como é que estamos? A gente precisa avançar bastante nessa questão, né, da prevenção. Vamos lá. O ideal da instituição policial. A polícia tem o seu ideal de quê? De bem servir, né? Deve ser tranquila na sua atuação, sem violência, com medida nas suas ações, trabalho bem técnico, presente em todo lugar. Isso é algo que às vezes não acontece. Muitas vezes nós estamos em locais de maior volume de pessoas, em locais com poder aquisitivo maior, locais de fácil policiamento, de acesso para o policiamento das vias, mas outros locais que são locais excluídos pela sociedade, que não vai trazer mídia. As instituições policiais acabam não fazendo policiamento, não se fazendo presente. E isso, como a gente sabe, essas pessoas que estão em estado vulnerável é uma grande massa da nossa população. E elas também têm um poder, somente do voto. O voto é um poder que foi dado à população, no geral, acima de 18 anos, qualquer um pode votar, desde que não esteja com seus direitos restringidos, né? Então ela tem o poder de votar, e essa questão de policiar nas comunidades também é um direito dela de segurança, né? E o nosso dever é fornecer segurança a todos. Não tem dizendo em canto nenhum que nós devemos fornecer segurança pública apenas para A e para B, né? Então, continuando aqui, sempre protetor, né? Velando pelo progresso da sociedade, dos bons costumes, do bem-estar do povo e pela tranquilidade geral, que muitas vezes, pela essa ausência que a gente citou agora há pouco, em alguns locais, geram nas pessoas aquela situação da anomia, né? Da falta do regramento aí jurídico aí em alguns cantos, ou da ineficácia das leis, acaba gerando aí essa situações de desordem, né? E é quebrada essa tranquilidade aí que tanto se almeja.
Então a gente precisa estar presente em todos os locais, de maneira certa, né, com atitudes certas, para que a gente possa gerar um serviço bem feito e não estarmos separando lado A, lado B, lado X, Y, independente aí de qualquer classe, religião, cor, partido político, o que for. Nós, como servidores públicos, como profissionais de segurança pública, devemos atender o cidadão da mesma forma que a gente atende no canto, atende no outro. E esse seria o ideal, né? Então pense nisso, nós temos um novo cenário. Qual seria o cenário aí? Alteração de políticas e práticas, né? Planejamento estratégico. Nós temos aí uma nova conjuntura, as políticas públicas estão se apresentando de maneira mais próxima do cidadão, uma política que trabalha com prevenção. A exemplo aí, temos aí os postos de saúde, nós temos uma escola mais próxima das comunidades, e segurança pública faz parte dessa conjuntura total, não podemos fugir disso, né? Temos aí também a modificação dos anseios e necessidades dos clientes, que estão cada vez mais exigentes, como a gente perguntou no começo, né? Será que eles estão mais exigentes? E como por seus serviços e produtos de qualidade. Então, às vezes quando o policial atende mal, é filmado, é colocado numa mídia, lança-se no jornal, né? Aquele mau atendimento, e os clientes, o cidadão ciente disso, utiliza dessas ferramentas, lógico, como forma de cobrar, porque muitas vezes o cidadão ele não tem canais públicos acessíveis, não sabe muitas vezes quem procurar, e acabam utilizando aí da mídia, que hoje está muito fácil você mandar um vídeo para um jornal desse e cobrar do serviço, né? E eles querem um serviço de qualidade, e isso aí é lógico que todo mundo quer. E alteração no grau e na natureza dos crimes, né? Como a gente falou, as causas da violência, né? Nós vemos aí que há uma constante mudança de algumas coisas, somente sociais, né, que também altera aí a natureza dos crimes, né? A conjuntura social vai determinar isso aí, e também o nosso trabalho também vai determinar, né? Se nós somos ausentes em determinado local, a criminalidade acaba agindo e ocupando esse espaço que a gente não ocupou, né? A sensação de insegurança, né, de impunidade também aí ficou marcado na segurança pública. E nós temos que mudar esse cenário, né? E tentar de alguma forma se apresentar como aquele ainda que pode trazer essa sensação de segurança e de punibilidade àqueles que estão à margem da lei. Agora a pergunta é como fazer isso, né? Qual ferramenta? Então essa propositura dessa disciplina exatamente traz essa ferramenta que possa atingir isso aí. É lógico que não existe nada infalível, mas nós precisamos ocupar esse espaço que não foi ocupado, e a gente viu aí, e é só mais a repressão que está sendo ocupada, né? Responsabilidade social também, líderes governamentais e comunitários. Nós temos aí agora discursos e mais discursos políticos com essa responsabilidade aí da classe política de cuidar dos mais carentes, daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles grupos vulneráveis, né? E grupos aí que têm um risco social elevado. A prevenção também agora como sendo mais importante ou maior do que a repressão, então um novo cenário aí que se apresenta e a gente tem que se adequar a essa maneira de agir, não deixando de lado a repressão. Lógico que a repressão vai sempre existir, mas devemos ficar atentos que a prevenção hoje é um grande norte aí para a segurança pública, inclusive aí a nível nacional, não só estadual, e nós perdemos espaço exatamente para guardas municipais, agente de trânsito, por conta exatamente disso, porque eles têm um caráter mais comunitário, mais próximo das pessoas, e eles ocuparam alguns espaços que nós não ocupamos, né, infelizmente, mas ainda dá tempo de nós revertermos isso, e temos essas ferramentas disponíveis para reverter, né? Então o policiamento comunitário é uma alternativa, como eu falei. Pode existir outra
alternativa que eu não conheço. Pode também acontecer da gente implantar um policiamento comunitário e não dar certo, mas devemos tentar, né? E como está dizendo aí, é uma alternativa. Ok? Então, Albert Einstein tem essa frase aí que diz que o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Então você sente disso já, né, nessa frase, e daquilo tudo que a gente refletiu até agora, do que a gente falou até agora, nós temos uma parcela de culpa nisso, né, quando agimos apenas na repressão, porque nós, como serviço público, nós devemos entender que devemos, sim, estar prevenindo, agindo com outros órgãos, de maneira conjunta, chegarmos à solução de problemas sociais, de conhecer primeiro também que, não se engane, que tem policiais que passam 30 anos na nossa instituição e não conhecem a realidade da comunidade que ele policiou, apenas ele fez atendimentos e atendimentos de ocorrência e não procurou saber a causalidade daquelas ocorrências. Apenas trabalhou na repressão, apenas trabalhou nas consequências, e ele vai acabar terminando seu tempo sem entender o porquê das ocorrências e o que ele poderia fazer para diminuir. Ora, vamos ser racionais, né? Se nós trabalharmos preventivamente, se o crime diminuir, vai ser bom ou vai ser ruim? No meu entendimento, vai ser excelente. Se nós conseguimos diminuir o crime, vai ser excelente. Tem um ditado que diz, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente consegue fazer isso com ferramentas fáceis, baratas, de interação, que a gente possa repassar essa habilidade para outras pessoas, que a gente possa lidar com as coisas ainda quando estão com um potencial menor, né, de uma ação criminosa, por que deixaremos para depois e agiremos apenas na repressão? Por que apenas vamos isolar o corpo? Por que apenas vamos tentar fazer corrida de gato e rato? Pegar o bandido para prender e levar para a cadeia e recuperar os objetos. Por que não evitar? Essa é a grande questão. Por que não evitar? Eu acredito que nós estamos falhando nesse sentido, né? Não falando assim especificamente Polícia da Paraíba, eu estou falando no geral, na segurança pública do Brasil, até porque eu considero que nós avançamos bastante nesse ponto, certo? Então, falando ainda desse novo cenário, esse novo cenário exige o quê? Novas estratégias de policiamento. Então, se a gente for olhar para trás, a repressão foi necessária em determinado momento da história. Hoje, nós estamos falando de um novo cenário que se apresenta à nossa frente, né? Então, precisamos de estratégias novas. O policiamento comunitário não é tão novo, mas ainda não foi emplacado assim no Brasil, ainda não foi utilizado como essa estratégia maciça, né, como filosofia de trabalho. Alguns países do mundo, sim, foi utilizado. A gente vai ver mais na frente aí alguns exemplos de alguns países que utilizam essa ferramenta como estratégia de policiamento e tem dado certo, né, tem atingido níveis aceitáveis. A exemplo aí, eu sugiro que vocês procurem saber um pouco mais de Nova York, por exemplo, que é uma cidade hoje que a nível mundial, uma cidade muito turística, né, bem visitada, e passou por, aí na década aí de 70 e 80, por uma onda de crime que causou preocupação no governo, nas pessoas, e a solução foi exatamente o policiamento comunitário, e hoje se tornou a cidade que está graças a essa estratégia de policiamento. Então, ao longo dos anos aí, nós tivemos essas 4 estratégias. Isso
de 1950, né, para cá, para o ano 2020, nós temos aí essas estratégias de policiamento. Primeiro foi o policiamento tradicional, depois veio o policiamento estratégico, que utilizou algumas ferramentas tradicionais, né, com outros mecanismos que facilitavam a identificação criminal e o estudo criminal, né. Depois tivemos aí o policiamento orientado para o problema, que já era um policiamento estratégico já mais organizado, mais voltado para as questões de prevenção de alguns crimes. E temos a polícia comunitária, que ela não se importa apenas com os crimes, mas também com qualquer coisa que esteja afligindo a comunidade, né? Nós sabemos, como a gente viu aí nas primeiras aulas, que algumas coisas podem também estar incomodando a comunidade e ser, não necessariamente ser um problema de polícia militar ou de polícia, né, polícia civil, polícia federal, mas ser um problema social que possa gerar ou desdobrar numa ação de polícia, certo? Então, nos últimos 50 anos, mas atualizando, né, tem um bom mais tempo aí. Essas são as 4 estratégias, né, como a gente falou agora. E a polícia comunitária vem por último aí, como a ferramenta seria a ferramenta mais moderna, né, de aplicação de policiamento. Aí a polícia comunitária tem também uma grande virtude de poder incluir outras coisas, como as tecnologias, né, e com as coisas que se apresentam na nossa situação, no nosso cenário atual. Então, nesse sentido de novas estratégias, Robert Peel, ele é um inglês, né? Em 1829, lá para a polícia de Londres, ele criou aí princípios de uma polícia moderna. Veja a época, 1829, e ainda hoje esses princípios são atuais. Por quê? Nós ainda não conseguimos avançar nesse sentido, né? E a sociedade também, ela ainda clama pela polícia moderna e ainda vive esse movimento de social, e com certeza daqui para frente ainda vai viver muito mais movimentos sociais que causam crime, porque a gente já descobriu, né, nessas aulas, que o crime não vem só da ação individual criminosa, mas também de um contexto, né, socioeconômico, cultural, político, que pode interferir nessa situação. Então, vamos lá entender aí esses princípios e falar um pouco mais sobre ele. O primeiro princípio é: a missão básica para a qual a polícia existe é prevenir o crime e a desordem, como alternativa, né, a sua repressão pela força armada e a severidade da punição legal. Então, nossa missão é prevenir, é manter a ordem. Mas o policiamento tradicional não consegue fazer isso. Outro ponto: a habilidade da polícia para realizar a sua tarefa é dependente da aprovação pública de sua existência, ações, comportamentos e capacidade de assegurar e manter o respeito público. Ora, nós estamos sendo 100% aprovados, né, publicamente? Não, então precisamos melhorar de alguma forma. O trabalho tradicional, ele é um embate muito grande com a população, ele é muito... não tem, assim, aquela escolha, né, se é cidadão, se é criminoso, não. Uma abordagem de um policial tradicional violento, ele tanto pode ser um criminoso como pode ser um cidadão de bem, dependendo da sua vestimenta, dependendo do seu comportamento,
ele vai ter uma abordagem mais grosseira, né, do policial, e isso não causa nenhuma aprovação pública. Outro ponto, a polícia deve sustentar o respeito e a aprovação do público, bem como a sua cooperação nas tarefas de observância às leis. Então, no policiamento tradicional, o policiamento que temos hoje, é impossível nós pensarmos na cooperação, né, junto com a comunidade, com qualquer outro órgão. É difícil pensar nisso, porque a polícia age sozinha, né, faz referência apenas ao seu comandante e observa muitas leis, porém não tem esse relacionamento sadio com as entidades públicas ou com as entidades sociais. A polícia deve reconhecer sempre que a cooperação do público diminuiu proporcionalmente ao emprego da força física, né, para alcançar os seus objetivos policiais. Então veja-se, em 1829, Robert Peel já falava sobre essa questão do emprego da força física, e ele observou que a cooperação diminui realmente no trabalho repressivo. As pessoas tendem a se afastar para não sofrer também violações. E no serviço preventivo elas tendem a se aproximar, porque vai entender que é um policiamento mais sadio, mais próximo ali, que entende a comunidade, entende a dinâmica da comunidade e que vai trabalhar em cima das causas que estão a todo momento aí incomodando, né? Então, buscar e preservar a confiança pública pela imparcialidade na aplicação das leis, pela completa independência da política, pela oferta de serviços individualizados e amigáveis para todos os cidadãos, sem distinção de riqueza ou padrão social, pelo sacrifício de proteger e preservar a vida. Isso foi coisa que a gente falou atrás, né? Um pouco agora nessa última aula, sobre essa questão de ser imparcial, né? De tratar todos de forma igual, equânime. Então, usar a força física somente quando os recursos de persuasão forem insuficientes para garantir a observância das leis e restaurar a ordem. Então, esse princípio aí é bastante importante, porque em 1829, quando as polícias ainda eram polícias voltadas à proteção, né, de territórios, da realeza, nas classes políticas da época e econômicas também, né, para os donos de engenhos e tal, já se pensava nisso aí, né, na questão da persuasão e da uso da força física, né? Você só deve usar a força física quando você realmente precisar. O que se vê muitas vezes é o policial primeiro usar a força física, depois ele quer dialogar. Então aí fica mais difícil até de retomar, né, o diálogo. É lógico que se a sua situação exigir uma força mais enérgica, ninguém vai deixar de agir de forma mais enérgica. Isso aí o policial tem que ponderar, né? Nessas situações deve-se sempre usar o mínimo da força necessária para alcançar os objetivos policiais. Sustentar em todos os momentos o relacionamento com o público, para tornar concreta a tradição de que a polícia é o público e o público é a polícia. Os policiais são apenas membros do público que são pagos para dar atenção integral às obrigações dos cidadãos e manter o bem-estar de suas comunidades. Tem tudo a ver com polícia comunitária. Reconhecer sempre a necessidade de estrita adesão às funções executivas de polícia e abster-se de procurar usurpar os poderes do judiciário, de assumir as vinganças individuais e de julgar e punir. Então, no policiamento tradicional, também tem muito disso aí, né? No policial, ele querer ser aquele que prende e aquele que já julga, né? Dá a punição por conta de uma conjuntura, né, judicial, muitas vezes frágil. O policial preocupado ali com o seu serviço, ele prefere ali violentar uma pessoa, dar um castigo, né, aquela pessoa como forma de punição, para poder também se impor na comunidade, também
ser aquele referencial de segurança, esquecendo ele que as pessoas também erram, inclusive os policiais também, né? Imagina se nós também sofrêssemos as mesmas violações que muitos fazem, né? Quando acontece um erro nosso, ao invés de você responder uma sindicância, né, o seu comandante pegasse uma palmatória e desse uma ripada na sua mão, nas suas pernas, ou botasse você direto no xadrez. Então hoje nós vivemos um mundo onde os direitos humanos são importantes, estão em vigor, e nós precisamos observar isso, né? Independente se for criminoso ou não, nós como agentes de segurança pública devemos estar sempre observando esses direitos e sendo aqueles profissionais que capazes de resguardar isso para qualquer que seja. E reconhecer sempre que o teste da eficiência da polícia é a ausência de crime e desordem. Então a repressão ela vai agir depois disso aí, né? Ela vai ser depois que o crime aconteceu ou que a desordem aconteceu. E ele está dizendo aqui em 1829 que a eficiência da polícia está exatamente na ausência do crime e desordem. E como fazer isso? Através da prevenção. Não há outro caminho. Prevenir é o caminho para a eficiência. E não há evidência das ações visíveis de polícia em tratar com eles. É até engraçado ele falar isso, e é uma coisa tão atual, né? A gente vê esses comentários, esses princípios aí, e nós vemos aí que são coisas atuais, né? Até hoje não abrimos os olhos, a segurança pública não abriu o olho para isso, para esses pontos. Tem os pontos em azul aí que são os mais importantes, né? Se você ler, já entende tudo que foi dito agora. É importante também para avaliação. E nós observamos isso aí, que a polícia moderna hoje, ela precisa até desses princípios, que são modernos hoje, ainda hoje, mas que foram feitos na antiguidade. E a gente precisa avançar para chegar pelo menos nesse estágio. Para a gente ter uma polícia para frente, que preocupada realmente com as causas e não com as consequências, né? E esse é o nosso paradigma aí para avançarmos, agir na prevenção. Então vou dar uma breve parada aqui e vamos para o próximo momento, que a gente vai falar agora um pouco sobre policiamento tradicional e diferenciar sobre da polícia comunitária.